Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco tem acerto verbal com um dos principais jogadores do futebol na América do Sul, e eu me refiro a Santiago Sosa, volante de 27 anos de idade, titular absoluto do Racing, ele também pode jogar como zagueiro. Você vai lembrar dele, chamou demais a atenção da torcida brasileira num confronto contra o Flamengo em edição de Libertadores da temporada passada. A informação do Atenção Vascaínos é de que Santiago Sosa se acertou com o Vasco em relação a salário, tempo de contrato e luvas. Falta o mais difícil, um acordo com o Racing. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras foram alguns dos clubes que tentaram a contratação do Santiago Sosa em janelas anteriores. A imprensa argentina afirma que a pedida do Racing gira na casa dos 8 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. Só para lembrar que o Vasco está contratando o volante Nelson de Ossa, do Betis, por cifras superiores. Negociação que começa em 10 milhões de euros e pode chegar até 12 milhões de euros. Importante registrar ainda que se está em busca de dois volantes, o Vasco deve perder nos próximos dias o Cauã Barros, atleta revelado na base do Vasco, que chegou a ser emprestado para o Amazonas e para o América, voltou e tem deixado excelente impressão. Ele tem uma proposta do exterior e, ao que tudo indica, será vendido. Só para completar em relação a Santiago Sosa, atleta que também pode jogar como zagueiro e tem 12 partidas pela seleção do seu país. Revelado no River Plate, esteve no Atlanta United e chegou ao Racing em 2024. O Racing o comprou por 3 milhões e 800 mil euros. Bora entender quanto o time de fato vai pedir ao Vasco para que esse negócio aconteça. E o Vasco tem proposta oficial para vender um dos seus atletas titulares, e eu me refiro a Cauã Barros, volante de só 22 anos de idade, 29 jogos na temporada e 3 gols. A tendência é que esse negócio seja concretizado nas próximas horas. A diretoria do Vasco salienta que, se o Cauã Barros de fato for vendido, já há negociações avançadas para um substituto cujo nome não foi revelado. Vale a lembrança ainda de que o Vasco tem tratativas há dias com o Betis para a aquisição de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Monterrey e foi comprado pelo Betis e na primeira temporada na Espanha teve sua participação razoável. Os dirigentes do Vasco deram essa sexta-feira como prazo definitivo para um acordo. Se o Betis não liberá-lo, o Vasco também vai buscar uma outra opção. Para completar o giro de notícias no Cruz Maltino, Danilo Barbosa do Al-Ula, da Arábia Saudita, é uma possibilidade real. O Vasco também abriu conversas para a compra do zagueiro Diego Carlos, 33 anos de idade, atleta do Fenerbahçe. Nelson de Ossa, 12 milhões de euros. Esse é o valor total da operação. Ele foi contratado junto ao Betis. Como assim, Azevedo? Já foi contratado? Tá tudo certo. O Betis aceitou a negociação. Todas as notícias que vêm da Espanha dão conta desse desfecho. Agora é aguardar o anúncio oficial. O jogador colombiano, tratado como titular absoluto de uma função que nós não temos, aquele 5/8, ou seja, destruidor que sai para o jogo e que pisa na área, é um construtor, é um bom volante. Os vídeos que vi, da análise que fiz, é um volante que o Vasco não tem, é um cara de mais confiança, de mais experiência para o nosso elenco e nós precisamos. Claro que vai haver uma discussão sobre valor. Azevedo, muito caro, pagar 12 milhões. O problema, gente, é que o futebol mudou demais e os valores estão exorbitantes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o zagueiro Diego Carlos do Fenerbahçe. Você vai ficar assustado, porque ele ganha algo em torno de 3 milhões de reais por mês. Isso é inviável para o Vasco. Mas, para contratar jogadores de qualidade, os valores são mais altos. Às vezes, nem tanta qualidade assim, mas de qualquer forma o valor é alto. A gente já viu aí jogadores que estão, inclusive, no Vasco, que o Vasco desembolsou 5 milhões de dólares e que não entregam o que a gente espera, enquanto outros clubes contrataram pelo mesmo valor. Falo do Breno e do Viveiros, uma comparação rápida. O Breno não entregou o que o Viveiros entrega no Atlético Paranaense, um dos artilheiros, inclusive, do Campeonato Brasileiro e que custaram o mesmo valor. Mas o futebol está inflacionado. Tem jogador aí que vale demais, e aí pode olhar o mercado como um todo e você fala assim, caramba. E agora o Vasco vai entrar numa era, assim que assinar com o Marcos Lamáquia, uma era mais perigosa. Por quê? O cara é um bilionário. Ele vai investir mais de 3 bi na nossa SAF. Quem for negociar com o Vasco sabe que tem lastro para negociar. Uma coisa é negociar com o Vasco atualmente, com uma dificuldade financeira, com recuperação judicial, mas que está pagando em dia os salários. Outra coisa é
continuar em recuperação judicial, mas com um bilionário investidor por trás. Aí é diferente a negociação. Você não precisa esticar tanto a corda. Ah, quero isso, quer levar? É assim que faz. E o Lamacchia participou sim dessa aquisição. Ele está por dentro, aprovou, e os recursos virão exatamente do novo investidor, porque eles só serão pagos a partir do ano que vem. Bom, resolvida essa questão, o Vasco não parou somente no volante, ele está negociando outras posições que são fundamentais, como um zagueiro e 2 atacantes, um lado de campo e um centroavante, porque o Spinelli, apesar do gol que fez contra o Independente Medellín, tem apenas 6 em 23 partidas pelo Vasco, sendo 4 Copa do Brasil e Sul-Americana nos últimos 8 jogos, mas é pouco, né? A média de meio gol nessas competições. E o brasileiro? A média de meio gol tinha que ser a média. Ele tinha que estar hoje com 12 para 13 gols. Para ser um cara que fala assim, caramba, legal, média superior a meio gol por partida. É isso, mas não é o caso. Ah, tem adaptação e tudo? Sim, já são 7 meses de Vasco, caminhando para o 8º mês. A expectativa é enorme. Então, o Vasco está atrás de um centroavante, que não erre, né, nesse centroavante e um lado de campo. O Eboá, por exemplo, atacante equatoriano, é um jogador que o Vasco tem interesse. A informação que eu tenho é que o staff do atleta não está muito afim de trazê-lo para o Brasil, porque entende que na Itália ele pode ter outras oportunidades na Europa. Aliás, torcedor, isso é importante falar para você. Todo jogador, quando negocia uma contratação, cara, ele é uma parte integrante, uma parte decisiva dessa negociação. Nenhum jogador virá para o Vasco se não quiser. Se ele quiser, a negociação fica facilitada. Ah, mas o clube não quer. Se o Eboá não quer jogar no Vasco, não adianta o Vasco se acertar com o clube dele, porque a terceira parte, que é a maior interessada, não vai fazer a operação. Quem faz a operação no futebol chama-se jogador de futebol junto com seu empresário. Por quê? Ele tem um clube interessado, o clube dele não quer vender, ele vai forçar essa saída e vai acontecer a venda. Como também ele pode atrapalhar. Os clubes se interessam, ajustam e ele fala assim, eu não vou, eu quero ficar na Europa. Acabou a negociação. Ah, mas o Vasco se acertou com fulano, com um clube tal, mas não acertou com um jogador, esquece. Então, torcedor, se ele não quiser vir, e é legítimo, não é nada contra o Vasco, o cara tem um sonho. Eu, Fábio Azevedo, se fosse jogador, estivesse na Europa, não voltaria para a América do Sul. Ele deu o passo de chegar na Europa, que é o continente do futebol, que é o continente em que o dinheiro circula em maior valor, por que não? Não é nada contra o Vasco, repito. Óbvio que o momento do Vasco também pode pesar? Claro que sim. O momento do Vasco pesa para algumas negociações. O fato de estar em recuperação judicial, estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, né? Não é o último, mas está na zona de rebaixamento nesse momento, segue na 17ª posição, não é um clube que disputa as grandes competições, isso tudo atrapalha uma negociação. Claro que o Vasco é uma baita vitrine, ele foi para a Copa do Mundo, então você fala assim, vem para cá, porque o Andrés Gomes foi para a Copa do Mundo vestindo a camisa do Vasco. Ele já foi. Então esse argumento você não consegue sensibilizá-lo. Acho que é uma negociação de mais dificuldade para o Vasco ali na frente, mas continua, esse é lado de campo. Zagueiro, Diego Carlos do Fenerbahçe é um dos nomes, só que tem um entrave salarial. O cara recebe algo em torno de 3 milhões de reais no Fenerbahçe, que lá, obviamente, se você dividir a moeda por 6, são 500 mil dólares, 500 mil euros. Não é um salário exorbitante, mas para o Brasil é. Você pagar 3 milhões, gente, 3 milhões, duvido que o Gustavo Gomes no Palmeiras ganhe. O Diego Carlos joga mais ou menos, a discussão não é essa. O Vasco pode, nesse momento, pagar 3 milhões de reais? É um absurdo. Porque se ele está numa recuperação judicial, ele está passando um momento de dificuldade, equilibrando as suas contas, como é que ele vai inflacionar num zagueiro? A folha já é alta. Então aí está um entrave, por exemplo, para acertar a vinda desse atleta. Mas existem outros nomes. E o Vasco está no mercado para trazer um zagueiro. Um zagueiro, um volante, 2 atacantes. Cadê o meia? Falta esse cara de criação. Por exemplo, amanhã, contra o Mirassol, vai manter o Nuno na função? Começou até bem, mas jogou pouco o primeiro tempo bem, depois sumiu, foi tentar achar o lado do campo, porque é uma tendência, o cara está jogando pelo lado do campo o tempo todo. Por exemplo, valia muito mais colocar do lado no lugar do Adson, que não jogou absolutamente nada, e tentar o Rojas por dentro. Mas aí o Rojas entrou com aquela enhaca, com aquela disposição
contra o Independiente Medellín. Não consigo entender. O jogador vem do banco, tendo a chance, e faz aquele papelão. Amanhã pode ter novidade? Sim. Né? O técnico Pedro Emanuel está estudando possibilidades, está tentando entender o elenco do Vasco, está conhecendo o elenco do Vasco, o que é fundamental nesse momento, até está tateando, né? Até encontrar a função, né? A escalação ideal. Amanhã é um jogo decisivo, é em casa, tem que vencer o Mirassol, que tem um jogo a menos. Então você vencendo o Mirassol, você abre uma distância, quando ele cumprir esse jogo é contra o Flamengo. Se ele ganhar, não ultrapassa o Vasco, e o Vasco tem que começar a mirar o bloco de cima, porque o bloco logo acima tem 21 pontos, um ponto a menos que o Vasco. Beleza. Alguém tropeçar, o Vasco ganhar, já sai da zona de rebaixamento e empurra. Um Grêmio, um Inter, enfim. Só que o São Paulo já tem 25. Então do bloco 21 para o 25 já tem mais de uma rodada na frente. Não pode começar a distanciar muito, porque senão, meu amigo, a água vai subir, 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 e o desespero vai aumentar, 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 aumentar. E aí não dá, né? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.